Povo amado, sejam bem-vindos ao canal Regresso Católico Avivamento. Eu sou Andréia, estarei aqui com vocês todos os dias para te encorajar, contar minhas experiências, para que você tenha também, assim como eu, coragem e atitude para retornar para a vida cristã católica. Já quero pedir aí para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com seus amigos, para que esse compartilhamento seja bênção também na vida deles, assim como eu tenho certeza que vai ser no de vocês e que está sendo na minha. Povo amado, irmãos e irmãs de fé, passando já como de costume, agradecendo pela sua vida, louvando e engrandecendo o santo nome de Jesus, agradecer pelos seus comentários, compartilhamentos, inscrições, recebam meu carinho, meu respeito e as minhas orações a Deus para que todos vocês fiquem firmes, tenham saúde e que possam, junto comigo, levar o reino ao maior número de irmãos possíveis. Hoje eu vou falar algo que até um tempo atrás ninguém acreditaria que poderia acontecer, né? Bispos franceses pedem mudança na doutrina sobre a homossexualidade. Alguns bispos franceses estão reescrevendo discretamente a doutrina da Igreja Católica sobre a homossexualidade. Segundo reportagem do Jornal Católico Francês, a ideia é tornar a mensagem da Igreja mais palatável ao mundo moderno. Agora é só o que falta, né? A igreja vai ter que se adaptar ao mundo moderno. Não é o mundo moderno que tem que se adaptar às leis deixadas pelo nosso Deus. Mas fazer o quê? Vamos continuar. O artigo publicado em 3 de março afirma que a iniciativa dos bispos decorre da visita ad limina dos bispos franceses a Roma em setembro de 2021. Durante a visita, alguns dos bispos disseram ao presidente do então Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal Luiz Ladária, e ao próprio Papa Francisco, que os grupos de defesa dos homossexuais na Igreja consideram ofensivos parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Gente, pelo amor de Deus. Ai, cada coisa. Agora vai ter que mudar o Catecismo da Igreja Católica para se adaptar a essa loucura que o povo do mundo está querendo fazer. Mas eles não vão conseguir não, porque Deus é maior e a gente vai combater isso. Quem falou ao jornal foi o arcebispo de Sens, Dom Hervé, se não estiver correto, me perdoem, depois de uma reunião em fevereiro com os membros de uma associação de pais católicos de homossexuais. Em março de 2021, poucos meses antes da visita, os integrantes dessa associação apelaram em uma carta aos bispos da França para que os questionassem sobre a consideração da dignidade de seus filhos pela doutrina da Igreja Católica. Eles se opuseram particularmente ao parágrafo do Catecismo que descreve atos sexuais como intrinsecamente desordenados. A doutrina da Igreja sobre a homossexualidade está reunida em 3 artigos. No 2357, a homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas, através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua, em grande parte, por explicar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves à tradição, sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual. Não podem, em causa alguma, ser aprovados. E lá no artigo 2358, um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Essa propensão, objetivamente desordenada, constitui para a maior parte deles uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação e injustiça. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. E lá no artigo 3359, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã.
para essa associação, né, desses pais, o Catecismo, publicado há quase 30 anos, trata desse assunto em poucas linhas, concisas e confusas, que são de grande violência para as pessoas que as leem para si ou para seus entes queridos. As referências ao livro de Levítico, do Antigo Testamento, ou a São Paulo, no Novo Testamento, são inadequadas para a organização de defesa da homossexualidade. A alegação é que a Escritura apenas registra o desconhecimento das épocas em que foi escrita sobre a homossexualidade, e somente foi definida como uma orientação sexual, que se opõe à pessoa no século XIX, pelo psiquiatra forense alemão Richard von Kraft, que no livro Psicopatias Sexuais criou a palavra homossexualidade e suas derivadas. É por isso que um pedido de reescrita do parágrafo que trata dessa questão, dirigido a autoridades competentes, nos parece necessário e urgente, particularmente em vista a inúmeras e inéditas contribuições das ciências humanas, escrevem os integrantes dessa associação. Reconnaissance. Também não sei se está correta essa pronúncia. No plano doutrinal, precisamos de uma linguagem adequada à realidade que nós e nossos filhos estamos vivendo, que abra caminhos de vida em vez de fechá-los, levando os jovens aos desesperos e os pais à rejeição dos que são seus filhos. Continua a carta, né? Na página inicial de um site, os membros da associação afirmam que sua carta foi recebida com simpatia por vários bispos, que responderam por escrito. A atualização do site desses bispos franceses. Isso explicaria o pedido posterior feito ao Papa em 2021, e segundo Lacroix, sugere que os bispos proponham uma nova formulação dos parágrafos do Catecismo da Igreja Católica que tratam da homossexualidade, do 2357 ao 2359, que acabamos de ler, né? Nesse meio tempo, a Conferência Episcopal da França, através de seu Conselho da Família e da Sociedade, determinou que os teólogos atualizassem as seções em sites que tratam dessas questões, a fim de torná-los conscientes com as questões de hoje. Esses teólogos estão sendo auxiliados em seus escritos por homossexuais e grupos de defesa, incluindo essa associação que nós acabamos de ler, né? Dos pais dessas pessoas. Os membros da associação observaram em seu site que agora foi estabelecido um diálogo genuíno e a sinodalidade está sendo gradualmente estabelecida. O combate à homofobia. O arcebispo Giraud, por sua vez, publicou uma coluna de opinião antes de se reunir com a associação em fevereiro, pedindo uma mudança de perspectiva sobre a homossexualidade. Referindo-se aos vários escritos do Papa Francisco, o prelado convidou a abandonar toda a tentação de julgar para substituí-la por uma atitude de escuta das pessoas como elas são, sem reduzi-las ao que fazem. O termo homofobia também é mencionado 4 vezes no artigo. Cunhado pelo psicólogo americano George na década de 1960 para descrever a aversão psicológica à homossexualidade. Esse conceito foi expandido e popularizado por ativistas gays e lésbicas nas décadas de 1970 e 1980. Em um momento em que alguns países estão endurecendo sua legislação sobre a homossexualidade, antes de qualquer outra consideração, é necessário lutar contra a homofobia. Como todas as formas de ódio, destrói e semeia o mal. É urgente falar sobre isso de forma simples. Como Francisco escreveu, em 2021, o arcebispo disse ao jornal Le Monde que havia recebido um grande número de e-mails virulentos de católicos por não fazer sanções a um famoso padre de sua diocese que afirmou em vídeo em seu canal no TikTok que atos homossexuais não eram pecaminosos. Não está marcado em nenhum lugar, nem na Bíblia, nem no Catecismo da Igreja Católica, ou seja, em toda a tradição, que ser homossexual ou praticar a homossexualidade é pecado, declarou enganosamente o padre. Em uma declaração, em resposta ao clamor causado por essas declarações, estão em aberta ruptura com a doutrina da Igreja Católica, Dom Girard limitou-se a lembrar que o padre se expressou no TikTok a título pessoal e sem ter recebido essa missão particular. Ao discutir a polêmica, o francês Epoque, em setembro de 2022, o padre Jasseron afirmou não ter recebido nenhum tipo de pedido de correção de seus superiores após esse vídeo. O assunto é polêmico, o assunto é complicado. Esse, como tantos outros assuntos que nós temos falado aí para vocês nesse canal, que estão querendo
colocar a Bíblia de acordo com o mundo que a maioria ou uma grande parte está vivendo agora, querendo viver do jeito que bem entende, como se Deus fosse o dono das nossas vidas, como se Deus não tivesse estabelecido a nós cristãos como nós devemos nos portar, como nós devemos levar a nossa vida, né, para sermos verdadeiramente cristãos. Não é só em relação à homossexualidade, isso é em relação a aborto, isso é em relação a um vídeo que eu coloquei anteriormente sobre querer que um sacerdote conte o relato que ele ouviu no confessionário, como também querem várias outras barbaridades, né? Nesse mundo louco que esse pessoal está vivendo. Eles estão sendo manipulados por forças demoníacas, mas não estão, infelizmente, enxergando a luz, não estão, infelizmente, enxergando a verdade. Vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia, entendimento, né? Para que essas coisas não aconteçam. Vamos viver da forma que devemos viver. Não queremos aqui, eu não quero aqui nesse canal incitar ninguém, tá? A questão de preconceito, a questão de tratar mal de forma alguma. Eu estou falando da forma com que nós devemos viver, o que nós, como cristãos, entendemos. Nós sabemos que todos os irmãos, sem exceção, independente de cor, de credo, de raça, de ideologia, todos eles devem ser acolhidos, devem ser respeitados. E nós devemos, como cristãos, levar para eles a verdade, falar para eles desse Deus de verdade, desse Deus misericordioso, deste Deus de amor, que nos ama e que deu a vida dele por nós. Agradeço a todos por terem ficado comigo. Aguardo seus comentários, conto com vocês para enviar o link desse canal, todos os irmãos seus, conhecidos ou não conhecidos. Vamos evangelizar, vamos levar o reino a todos, sem exceção. Fiquem todos com Deus e com o amor da Virgem Maria.